Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, dia 14 de julho de 2025. Continuamos a refletir sobre a prática libertadora de Jesus. A partir do livro de Frei Carlos Mestre, Com Jesus na Contramão. Na semana passada falávamos dentro do 5º capítulo, Crise, Derrota, Vitória, obediente ao Pai, fiel aos pobres até a morte da cruz. E hoje falamos no ponto 4, a oração na vida de Jesus. A oração na vida de Jesus. Os primeiros cristãos, sobretudo Lucas, conservaram uma imagem de Jesus orante, que vivia em contato permanente com o Pai. De fato, a respiração da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai. João 5, versículo 19. Em vários momentos ele aparece rezando, sobretudo nos momentos decisivos de sua vida. Nos momentos decisivos de sua vida. Eis alguns deles. E aí, na sua casa, você pode completar a lista que nós vamos passar agora. Aos 12 anos de idade, lá no templo, na casa do Pai, na hora de ser batizado e de assumir a missão, ele reza. Na hora de iniciar a missão, passa 40 dias no deserto. Na hora da tentação, ele enfrenta o diabo com textos da Escritura. Na hora de escolher os 12 apóstolos, passa a noite em oração. Na hora de fazer o levantamento da realidade e falar da sua paixão. Diante da revelação do Evangelho aos pequenos, Pai, eu te agradeço. Na cura do surdo-mudo, olhou para o céu e gemeu. Na hora de ressuscitar Lázaro, Pai, eu sei que sempre me ouves. Tenho o costume de participar das celebrações nas sinagogas aos sábados. Participa das romarias ao templo de Jerusalém nas grandes festas. Reza antes das refeições. Procura a solidão do deserto para rezar. Rezando, desperta nos apóstolos vontade de rezar. Rezou por Pedro, para ele não desfalecer na fé. A pedido das mães, dá a bênção às crianças. Na crise, sobe o monte para rezar e é transfigurado enquanto reza. Celebra a ceia pascal com seus discípulos. Na hora da despedida, reza a oração sacerdotal. Ao sair da ceia para o horto, reza salmos com os discípulos. Na agonia no horto ele reza: triste está minha alma,
Na angústia da agonia, pede aos 3 amigos para rezar com ele. Na hora de ser pregado na cruz, pede perdão pelos carrascos. Na cruz, o lamento: meu Deus, por que me abandonaste? Na hora da morte, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre soltando o grito do pobre. Nos momentos difíceis de sua vida, Jesus resalva os salmos. Por exemplo, na agonia no horto ou na hora de morrer. Como todo judeu piedoso, conhecia-os de memória. A recitação dos salmos não matou nele a criatividade. Ao contrário, Jesus chegou a fazer um salmo, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é o salmo que Jesus criou. Sua vida era uma oração permanente. Eu, a cada momento, faço o que o Pai me mostra para fazer. João 5, versículos 19, depois versículo 30. A ele se aplica o que diz o Salmo: eu sou oração. Salmo 109, versículo 4. Número 5, ruptura. Por causa do ar-condicionado, eu estou com a garganta inflamada, por isso que eu estou tendo que beber água. Perdão. Número 5, ruptura. Assim, fortalecido, Jesus iniciou resolutamente a longa caminhada para Jerusalém. Lucas 9, versículo 51. Ele assumiu a missão com tanta decisão que deixou os discípulos assustados, sem entenderem as coisas. Marcos 10, versículo 32. Foi no momento dele entrar na capital, Jerusalém, poucos dias antes da Páscoa, que estourou o conflito aberto. O povo romeiro, vindo da Galiléia, tomou as ruas da cidade. Aclamava Jesus como o bendito que vem em nome do Senhor. Marcos 11, versículo 9. E o introduziu como Messias Reis para dentro da cidade e do templo. Marcos 11, versículos de 8 a 11. Jesus aceitou a manifestação popular e chegou a defendê-la contra as críticas das autoridades que queriam proibi-la. Lucas 19, versículos 39 a 40. Ao mesmo tempo, porém, ele se mantinha no seu próprio caminho, sentado num jumento. Evocava a profecia de Zacarias para deixar bem claro a todos que recusava a ideia de um Messias guerreiro. Marcos 11, versículo 7, Mateus 21, versículo 5, Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10. Em seguida, numa sequência significativa de gestos e palavras que não deixam dúvidas, Jesus desafia as autoridades e rompe com o sistema da religião oficial. Marcos 11, versículo 12, ao capítulo 12, versículo 44. Rompe com o templo. Marcos 11, versículos 12 a 26. Jesus entra no templo, faz um chicote de cordas, João 2, versículo 15, e num gesto profético de ruptura, expulsa os vendedores, derruba as mesas dos cambistas e anuncia que não ficará pedra sobre pedra.
Em resposta, as autoridades começam a procurar um meio para matá-lo. Rompe com os sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Marcos 11, versículo 27 a Marcos 12, versículo 12. Eles perguntam: com que autoridade fazes tais coisas? Diante da recusa deles de pronunciar-se sobre a origem de João Batista, Jesus responde: nem eu vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Assim deixa claro que a sua ação não depende da licença deles. E por meio de uma parábola anuncia que vão perder o mandato e a condição de povo eleito. Tá ventando aqui, o cabelo tá subindo todo. Deus do céu. Rompe com os fariseus e os herodianos. Marcos 12, versículos 13 a 17. Estes querem saber de Jesus se ele é a favor ou contra o pagamento de impostos aos romanos. Eles se apresentam como fiéis a Deus. Na realidade, tirando a moeda do próprio bolso, mostram que já estão reconhecendo o poder de César. Por isso, Jesus não responde à questão, nem discute, mas exige que deem a Deus o que é de Deus, a saber, o povo, por eles, desviado do caminho do rei. Que bonito. Rompe com os saduceus. Marcos 12, versículos 18 a 27. Com um argumento astuto, estes questionam a fé de Jesus na ressurreição. Jesus responde duramente: vocês não entendem nada nem do poder de Deus, nem da Escritura. Vocês estão muito errados. E aí eu fico pensando nesses falsos profetas que estão aí nas TVs, né? Então parece, vocês não entendem nada do poder de Deus, nem da Escritura. Vocês estão muito errados. Todos estes falsos profetas que estão aí nas TVs, todos, sem tirar nenhum. Talvez umas 2 exceções, mas o resto. Rompe com os escribas. Jesus questiona o ensinamento deles sobre o Messias. Marcos 12, versículos 35 a 37, e condena duramente o comportamento ganancioso. Eles gostam de mostrar-se, de ocupar os primeiros lugares e usam a oração para explorar as viúvas. Marcos 12, versículos 38 a 40. Por outro lado, Jesus sabe reconhecer e aprovar as boas qualidades de seus adversários. Marcos 12, versículo 34. Finalmente, após toda esta série de rupturas e condenações, antes de afastar-se definitivamente do templo e da cidade, Jesus chama a atenção para aquilo que para ele é realmente importante. Ele elogia o gesto da pobre viúva, que soube partilhar até do que lhe era necessário. Marcos 12, versículo 41 a 44. Assim, depois de ter rompido com a ideologia da religião oficial, que já não revelava a vontade de Deus, Jesus aponta onde os discípulos devem procurar a manifestação da vontade de Deus. Isto é, nos pobres e na partilha. Como diz o canto, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor
Quando o menor que padece acreditar no menor. Sexto ponto, agonia. As últimas consequências da encarnação. Momento dramático. Jesus estava realmente só. Um galileu na Judéia, um homem do interior na capital. No povo crescia o desejo de ver nele o Messias Rei, tentação para Jesus. Nas autoridades crescia a articulação para eliminá-lo, perigo para Jesus. Nos discípulos crescia a perplexidade, o não entender, experiência de solidão para Jesus. Véspera de Páscoa, dia carregado de esperança messiânica, situação tensa. Depois da última ceia com os discípulos, Jesus sai para fora da cidade, chegando numa pequena chácara, o Horto das Oliveiras, experimenta uma terrível angústia. Marcos 14, versículos 33. Não aguenta mais ficar em pé, cai no chão. Marcos 14, versículo 35. É aí no horto que Jesus trava a batalha mais dura de sua vida, a sua agonia. Para poder vencer, dirige ao Pai sua prece com clamor e lágrimas. Hebreus 5, versículo 7. Um anjo vem ajudá-lo a beber o cálice até o fundo. Lucas 22, versículos 43. Jesus está tão tenso que não aguenta rezar sozinho e pede ajuda aos amigos. Vigiai comigo. Mateus 26, versículo 38. Foi aí, na solidão e no total abandono, que aceitou as últimas consequências de sua inserção no meio dos pobres. Seja feita a tua vontade. Mateus 26, versículos 42. Vencida a batalha pela oração, Jesus se levanta no momento em que os soldados, guiados pelo traidor, já estavam chegando para prendê-lo. Marcos 14, versículos 42. Foi preso como se fosse um ladrão. Marcos 14, versículos 48. E condenado como um subversivo qualquer. Lucas 23, versículos 2 a 5. As autoridades, incomodadas com a crescente popularidade de Jesus, souberam defender-se. João 11, versículos 47 e 48. Acusaram Jesus de tudo o que se possa imaginar. Diziam que tinha um demônio no corpo, Marcos 3, versículo 22, que era um homem sem Deus, João, capítulo 9, versículo 16, que era contra o templo, Marcos 14, versículo 58, que era um pecador, João 9, versículo 24, um à toa, que gosta de comer e de beber, Lucas 7, versículos 34, um blasfemador, Marcos 14, versículo 64. Um louco. É isso mesmo, meus irmãos, um louco. Marcos 3, versículo 21. Ao povo diziam que Jesus era amigo dos publicanos. Lucas 7, versículo 34. Isto é, amigo do governo, pois os publicanos, os cobradores de impostos, eram funcionários do governo. Mas, diante do representante do governo, diziam que Jesus era um subversivo que combatia o governo. Lucas 23, versículos 2, depois versículo 5. Humanamente falando, a vida de Jesus
foi um fracasso. Foi um grande fracasso. Dos chefes e líderes, ninguém acreditou nele. João 7, versículo 48. A oposição deles contra Jesus foi maior e mais eficiente do que o entusiasmo provocado no povo pela pregação de Jesus. O povo a quem tanto ajudou, manipulado pelos líderes, pediu que ele fosse condenado. Marcos 15, versículo 11 a 15. E os discípulos? E os discípulos, hein? Na hora do aperto, todos o abandonaram. Marcos 14, versículo 50. Judas o vendeu por 30 moedas. Mateus 26, versículo 15. E o traiu com um beijo. Lucas 22, versículo 48. Pedro, que parecia ser o mais fiel, Mateus 26, versículo 33, o negou diante de uma empregada doméstica. Mateus 26, versículo 69 a 75. E depois da condenação e morte de Jesus, a história continuou o seu curso como se nada tivesse acontecido. A encarnação de Jesus implicava tudo isto. Ele nasceu pobre e escolheu ficar do lado dos pobres. Assumiu e sofreu as consequências. Com a capacidade e a inteligência que tinha, Jesus não teria tido dificuldade para sair da pobreza. Mas nunca tentou uma saída individual. Só para si. Continuou solidário com os pobres. Conheceu a pobreza pelo lado de dentro. Esvaziou-se e foi esvaziado. Filipenses 2, versículo 7. Experimentou a fraqueza na hora da agonia e o abandono na hora da morte. Marcos 15, versículo 34. O abandono ao qual eram condenados os pobres. Morreu soltando o grito dos pobres, certo de ser ouvido pelo Pai, que escuta o clamor do pobre. Por isso, Deus o exaltou. Filipenses 2, versículo 9. A encarnação de Jesus foi um longo processo. Começou com o sim de Maria, Lucas 1, versículo 38. E terminou com o último sim de Jesus na hora da morte. Tudo está realizado. João 19, versículo 30. Eu havia preparado um canto. Só que agora eu não sei. Cadê? Meu pai. 13 de julho. 14 de julho. É assim. Ao vivo é assim. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou.
A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos da correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor, e viva o nosso amor. Um grande abraço, paz e bem, vida longa e próximo.